8 anos atrás, eu saí da sala de aula do meu trabalho como professora e decidi me dedicar a ajudar diretamente as famílias. Isso porque, na época, eu tinha uma visão de que somente a família ia conseguir garantir o tipo de educação que nós, professores e escola, não estávamos conseguindo. Mas existe um aspecto que eu não conhecia ou não entendia bem naquela época. Eu levei bastante tempo para perceber. Eu quero conversar sobre isso hoje aqui com vocês. Recentemente, nós temos atendido aqui várias famílias que estão buscando ajuda específica, já se preparando para o ano que vem. Esse é um momento de tomar decisões quanto ao que fazer, especificamente quanto à educação formal das crianças, e muitos pais já estão planejando e se organizando para isso. Foi por isso que eu pensei em trazer aqui algumas informações que pudessem ajudar outras pessoas, sejam pai, mãe, responsável ou até professor, que estejam em um momento de tomada de decisão sobre a educação dos seus filhos ou, quem sabe, sobre a sua própria carreira como professor e educador. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre o que está mudando na educação brasileira e o que está por vir no próximo ano, talvez até nos próximos anos. Obviamente, eu não sou uma vidente, mas o nosso trabalho aqui requer que o tempo todo a gente esteja em contato com escolas, com diretores, professores, famílias, pessoas que estão organizando iniciativas na área da educação. E para que a gente consiga fazer um bom trabalho, nós precisamos analisar os rumos que as coisas estão tomando para, com base nisso, oferecer os nossos serviços. Agora, eu imagino que se você está preocupado com a educação dos seus filhos ou com a educação brasileira de forma geral, é porque você está em busca de uma educação de qualidade. Educação de qualidade é algo que nós não temos encontrado muito aqui no nosso país. O que nós vamos falar aqui nesse breve vídeo, então, são 3 questões diferentes. Nós vamos conversar sobre quais são as raízes por trás desse problema de qualidade de educação brasileira. Depois nós vamos falar sobre as mudanças que têm acontecido aqui no Brasil. E, finalmente, como isso pode te ajudar nas decisões que você tem a tomar sobre a educação dos seus filhos, sobre o seu trabalho como educador. Então, para conversar sobre os problemas por trás da má qualidade de educação aqui no Brasil, nós precisamos pensar primeiro, o que é uma educação de qualidade? A resposta, obviamente, vai depender um pouco de qual é a sua filosofia educacional, a sua visão de mundo. Mas, no final das contas, o que todas as visões têm em comum é a ideia de que uma educação de qualidade é aquela que consegue garantir o aprendizado da criança nas questões de conteúdos e habilidades que ela precisa aprender no momento, na fase em que ela está e que preparam a criança adequadamente para a vida. Então, no mundo todo, são feitas avaliações para verificar o quanto o sistema educacional de cada país ou organização tem conseguido garantir uma boa educação, uma educação de qualidade. Um desses testes, ou um desses formatos de avaliação é o PISA, que é um programa internacional de avaliação de estudantes, de alunos. A última edição do PISA foi realizada em 2022 e participaram 81 países. Essa avaliação é feita com os adolescentes na idade de 15 anos para considerar o aprendizado já que deveria ser concluído ali, né, até os 15. E nessa edição, assim como em outras, o Brasil ficou em uma colocação bem distante daquilo que deveria ser o ideal. Em matemática, nós ficamos na posição 65 de 81 países. Em leitura, na posição 52 e em ciências, na posição 62. Se você olha a tabela geral, você percebe ali em cima a média dos países e ali embaixo a colocação que o Brasil alcançou. Mas, afinal, que razões nós temos para estar numa situação tão complicada, considerando a qualidade educacional do nosso país? Obviamente, são muitos fatores, mas eu quero trazer aqui alguns que eu considero os principais.
Depois eu gostaria de saber a sua opinião, se você concorda com esses fatores que nós vamos colocar aqui, ou se você acha que existem outros que influenciam mais intensamente a questão da qualidade educacional no país. Primeira razão, então, que eu quero trazer aqui para vocês é a má formação dos professores. A questão do preparo docente é, às vezes, chamada de o grande gargalo da educação. Isso porque, às vezes, você tem um projeto maravilhoso educacional e tudo fica engasgado, digamos assim, quando chega na hora de você ter um bom professor para aplicar aquilo com as crianças. Só para vocês terem uma ideia, eu atendi recentemente uma mãe que estava conversando sobre a escola onde os 2 filhos dela estudavam. Era uma escola com uma proposta maravilhosa, daquelas que emocionam os pais, isso é tudo que eu sempre procurei na educação para o meu filho e assim por diante. Ela falou que depois de um tempo, cerca de 1 ano das crianças estudando ali, o que ela percebeu? Uma das crianças tinha uma professora ótima, que conseguia desenvolver um trabalho muito parecido com aquilo que a escola pregava, digamos assim. A outra professora, a professora do outro filho, não estava conseguindo desenvolver exatamente isso, estava bem distante, na verdade. E ela disse, então, na mesma escola, eu tinha 2 crianças que pareciam estar em escolas diferentes. Isso acontece com muita frequência, porque não depende somente da ideia que você tem, mas do quanto o professor e o docente é capacitado para trabalhar e desenvolver esse projeto educacional. A questão é que não adianta você ter um método lindo, um material maravilhoso, uma escola toda estruturada com tecnologia e aparatos super modernos, se você não tem bons professores. Porque o professor, em tese, é aquela pessoa preparada, capacitada para identificar problemas de aprendizagem, desenvolver um projeto didático e pedagógico para trabalhar com aquela turma ou com aqueles alunos, criar estratégias de ensino, avaliar quanto aquele tipo de ensino tem surtido efeito ou não, dominar as estratégias, as ferramentas, enfim, garantir que a criança tenha o desempenho que ela precisa no nível em que ela está. E o que nós percebemos hoje é uma procura muito grande por 2 coisas: o método ideal e o material perfeito. Isso, gente, é interessante trazer aqui para vocês, porque nós vemos isso bastante nas escolas, por conta das expectativas dos pais, e nós vemos também nos pais que decidem assumir a educação das crianças. Uma grande preocupação com método ou filosofia e com o material perfeito. Agora, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Método é de fato importante, ele reflete os princípios que você tem, a visão de quem é o homem que você espera formar, inclusive a sua visão religiosa, quem é Deus, o que é importante de fato na vida. Mas você abraçar um método específico não vai garantir nada se a pessoa que está trabalhando não tiver um bom preparo, uma boa formação. A mesma coisa com materiais. Você pode ter um material lindo, maravilhoso, e você vai ter uma pessoa que simplesmente entrega o material para a criança e ela abre, preenche. Você não tem ali um professor, alguém capacitado para mediar todo esse processo do desenvolvimento cognitivo, da percepção da criança, da absorção daquilo que ela precisa. Aliás, embora o material seja um recurso muito bom para o professor, ele facilita a nossa vida, um bom professor, ele não depende de material para ensinar. Você quer ensinar fotossíntese, você quer ensinar matemática, quase todo tipo de ensino que você precisa, a pessoa preparada naquela área, ela vai, com aquilo que ela tem em mãos, desenvolver um plano de ensino para a criança, para o adolescente. Na educação por princípios, aliás, nós temos uma regra de que o material didático é somente um suporte, um apoio para te ajudar em determinados momentos, com imagens, com
textos com ilustrações, um mapa, mas o professor é o grande autor do processo pedagógico da criança. Ou pelo menos deveria ser assim. Mas a verdade, o que acontece no Brasil é que nós temos uma falta muito grande de professores bem preparados. O que eu quero dizer com professores bem preparados? Não é quantos professores fizeram pedagogia. Até porque ter uma boa formação não é o mesmo que fazer cursos. Um curso, ele só será realmente eficaz na vida de alguém se essa pessoa já tiver um preparo básico para, a partir dali, aprender com aquele curso. Mas quando nós falamos sobre uma boa formação, antes de tudo, ela inclui uma boa autoformação. O que isso quer dizer? Quer dizer você saber ler bem, interpretar bem o texto que está ali, você saber desenvolver um raciocínio lógico, com lógica de fato, você conseguir planejar, ordenar o pensamento. Tudo isso tem relação com uma autoformação, as habilidades inclusive cognitivas, de você ligar pontos, de você realmente organizar as ideias. E pode parecer absurdo, porque isso é uma coisa considerada muito elementar na formação, mas nós temos muitos professores que sentem dificuldade muito grande nessas áreas aqui que eu falei. E aí nós temos uma situação, talvez seria cômica se não fosse trágica, que é a seguinte: ok, nós estamos precisando melhorar a formação dos professores. Precisamos de professores que, no mínimo, sejam excelentes leitores, excelentes pensadores, pessoas que sabem escrever bem. Então, o que eu faço quando eu não tenho esse tipo de equipe docente? Eu tenho duas opções. Eu invisto na formação desses professores ou eu invisto em materiais para tentar suprir aquilo que os professores não sabem. Porque se eu fizer um material muito bom, é só entregar esse material na mão do professor e ele nem precisa falar muito. O próprio material dá conta do ensino e do processo ali. E aí nós seguimos cada vez mais, a cada dia, a cada ano que passa, com pessoas cada vez menos preparadas para ensinar às crianças os elementos fundamentais do pensamento, da ordem, da leitura, do raciocínio lógico, das operações básicas da matemática, de como adquirir conhecimento, como relacionar tudo aquilo que eles aprendem com os textos, com as situações da vida. E aí algumas pessoas dizem: mas Kati, o importante é que as pessoas são bem intencionadas, são boas pessoas. Gente, eu sei bem que não é fácil você olhar para a sua autoformação e perceber lacunas, perceber que tem muita coisa que ficou para trás. Porque nós crescemos, nós professores, em um país que já não havia esse preparo todo na formação básica da mente e das habilidades necessárias. E eu entendo a situação porque uma pessoa bem intencionada, dedicada, provavelmente vai em busca de melhorar, de crescer, de buscar ferramentas, de desenvolver bem o seu trabalho. O problema é que desenvolver-se nesse tipo de formação que eu estou falando aqui leva muito tempo. E assim, eu não entendo por que é que na educação nós valorizamos tanto a boa intenção e o ser uma boa pessoa, sendo que em outras áreas nós nos preocupamos bastante com isso. Você não vai levar o seu filho em um dentista que é bem intencionado, mas que talvez não seja tão capacitado assim para fazer um tratamento de canal, por exemplo. Porque isso pode trazer grandes problemas. Você não vai chamar um engenheiro para construir a sua casa, para construir um edifício, que seja uma pessoa bem intencionada, muito boa, muito legal, mas que demonstra não ter tanto preparo assim naquilo que ele está fazendo. Então a minha pergunta é: por que é que na educação nós passamos a acreditar que o importante é ter boa intenção? O importante é você ser uma pessoa boa e não ser bom naquilo que você faz. Ser
capacitado para desempenhar o seu papel. Às vezes, até para fazer um bolo para o casamento ou aniversário, você faz questão de procurar alguém que seja bom naquilo que ele faz. Por que na educação nós assumimos esse ar quase romântico de que o importante é ser carinhoso, ser legal, ser bem intencionado? E talvez você pense, que exagero, né? Não é tão ruim assim a situação. Eu vou trazer aqui para vocês darem uma olhada nos resultados alcançados pelos estudantes no ENAD. O ENAD é uma avaliação realizada para verificar o nível de formação das universidades. Em um texto de José Maria de Vasconcelos e Sá, da plataforma Desafios da Educação, nós temos um exemplo da situação das notas obtidas por esses alunos que estavam se formando na universidade. Em 2017, que foi a última informação que entrou nesse texto aqui, 61% dos alunos tiveram nota entre ruim e péssimo. 61%. Quer dizer, em cada 10 pessoas que estavam saindo ali de uma faculdade de pedagogia, se nós considerarmos uma média, 6 dessas pessoas, não é que elas não estavam excelentes, elas estavam entre ruim e péssimo. Na verdade, os resultados entre bom e excelente ficaram ali em menos de 10%. Agora, é muito fácil nós pensarmos, então o problema é com as universidades não sabem formar bons alunos. Você e eu sabemos que o problema é muito maior do que isso. Nós temos aqui o resultado de um trabalho de pesquisa muito abrangente, realizado pelo Instituto ProLivro, quanto ao perfil leitor das pessoas no Brasil, sendo que eles consideravam como leitor uma pessoa que leu, pelo menos em partes, um livro nos últimos 3 meses. Embora oscile um pouquinho, é interessante que nos últimos anos o resultado é muito parecido. A gente pode dizer que cerca de metade da população não lê praticamente nada, porque se nos últimos 3 meses você não leu nem um trechinho de um livro, nem partes de um livro, quer dizer que o seu acesso à informação, ao desenvolvimento e à cultura é muito pequeno. Isso nós não estamos nem considerando que tipo de livros, qualquer livro, ainda que fosse um livro muito ruim. Então percebam que se nós considerarmos que mais ou menos metade da população brasileira tem esse tipo de formação e desse total de pessoas, uma parte deles estará lá na universidade, gente, existe muito pouco que a universidade vai ser capaz de fazer para resolver a situação. Uma universidade não tem como pegar em 4, 5 anos uma pessoa com defasagens na sua formação leitora, por exemplo, e resolver isso. A universidade não existe para isso. Então, às vezes, a gente fica achando que o problema é a má formação universitária, não que esteja boa, mas o que eu quero dizer é que existem razões muito anteriores a isso e que a universidade lida já hoje com esse problema. Talvez você já conheça, como eu conheço, professores universitários que dizem, olha, eu não sei o que fazer com o nível baixíssimo de formação de alunos que chegam aqui. Como eu vou trabalhar níveis mais elaborados do desenvolvimento do pensamento, da pesquisa, da prática acadêmica que seja, com pessoas que têm dificuldade de interpretar um texto simples. E aí, para você entender a complexidade disso, vou mostrar aqui os resultados daquela pesquisa do INAF sobre alfabetismo no Brasil. O INAF divide em 5 níveis o tipo de formação de alfabetização. O leitor proficiente, aquele que está verdinho ali em cima, é aquele que lê bem. Ele lê, ele interpreta qualquer tipo de texto, ainda que ele tenha mais trabalho com alguns textos, ele tem capacidade de fazer isso. O leitor intermediário é aquele que já não consegue ler tão bem assim, tem dificuldade com a escrita de textos mais complexos, não vai trabalhar com uma dissertação, vai escrever só textos mais básicos, trabalha já com porcentagem, por exemplo, esse tipo de cálculo, mas não tem a proficiência, né? O elementar, que é a faixa maior, ele já
está bem nesse nível elementar mesmo. Ele faz cálculos ali com as operações básicas, soma, divisão, multiplicação. Ele lê alguns textos, mas já tem bastante dificuldade com entender o significado, especialmente textos um pouco mais sofisticados na língua. O rudimentar, que é o laranjinha ali, ele é o leitor que ele só lê palavrinhas. Ele sabe ler, entre aspas, ele está classificado como alfabetizado, porque ele sabe que aqui está escrito macarrão, mas ele não lê frases inteiras, ele não consegue fazer isso e entender uma frase. Ele só lê funcionalmente, é o que nós chamamos de analfabetismo funcional. Ele decodifica, mas ele só lê palavras como título de remédio, o preço de algumas coisas e assim por diante. E o vermelho é o analfabeto mesmo, aquela pessoa que não sabe ler. Ela olha as palavras, as letras e aquilo não faz nenhum sentido para ela. Então, se você observar bem, nós temos aí um nível muito baixo de pessoas que têm uma leitura proficiente. Os professores deveriam estar aqui. Todo professor deveria estar nessa faixa verde de leitura. Mas se você olhar bem nesse quadro que mostra as porcentagens, 12% da população brasileira, isso em 2018, era considerada proficiente. Então, obviamente, entre os professores, também teremos muita gente que tem um nível de leitura intermediário ou elementar. Talvez você diga assim, não é bem assim, é impossível que os professores estejam nesse nível de leitura. Nesse outro quadro, você pode ver a relação entre o nível de alfabetização e a escolaridade. Nas pessoas com formação no ensino superior, nós temos 34% que têm uma leitura proficiente. É um número bem mais alto do que aqueles 12%. Mas você vai ver que nós temos 37% que ainda estão no nível intermediário, 25% que ainda estão no nível elementar e 4% que ainda estão no nível rudimentar de leitura. Isso significa que nós temos 4% das pessoas que estão saindo da universidade, eu não sei como isso é possível, mas com um nível de alfabetização considerado analfabetismo funcional. Ou seja, a pessoa sabe ler palavras, mas ela não lê sentenças inteiras. Essa é a situação em que nós estamos. Nós vamos fazer um exercício aqui. Imagina que amanhã, quando nós acordássemos, todos os professores do Brasil tivessem, de forma mágica, uma boa formação. Então, todo professor saberia ler bem, escrever bem, raciocinar com clareza e também na formação pedagógica, todos seriam excelentes. Saberiam elaborar um bom planejamento, saberiam fazer ótimas avaliações, dominariam todas as ferramentas e estratégias de ensino, tudo lindo. Então eu pergunto, caso isso acontecesse, os problemas da educação brasileira estariam resolvidos? Uma parte deles sim, mas não todos. Porque você e eu conhecemos professores muito bons que não conseguem dar aula. Professores que se sentem frustrados porque investiram muito tempo, muito dinheiro, muito esforço na sua carreira para aprender, para desenvolver o conhecimento necessário e hoje entram numa sala de aula e não conseguem trabalhar. E embora existam vários fatores que contribuam para isso, vou começar falando de um deles, que é a segunda razão pela qual eu acredito que nós temos problemas tão graves na qualidade de educação no nosso país. A questão do tempo, ou a ausência dele. Se você é professor, no Brasil, pelo menos, você sabe o quanto é difícil conseguir tempo para ensinar, conseguir tempo para desempenhar bem as suas funções. Isso acontece por diversos fatores. Nós temos o excesso de atividades realizadas nas escolas. Nós temos hoje um aumento excessivo na quantidade de laudos e diagnósticos que exigem um tratamento específico, uma estratégia específica por parte do professor. Além disso, nós temos todas as outras atribuições que esperam-se de um professor. Espera-se que hoje o professor resolva questões profundas que vêm lá
do seio familiar. Espera-se que o professor seja aquele que é capaz, às vezes, até de ensinar conceitos básicos de higiene pessoal para crianças que não têm nenhuma noção disso. Espera-se que o professor seja um pouco de psicólogo, um pouco de médico, um pouco de terapeuta e assim por diante. E é claro que a atuação do professor sempre será integral. Não existe como você separar aquela frase: a escola ensina e a família educa. Tudo que está sendo ensinado faz parte do processo educacional. O problema é quando espera-se que o professor dê conta de tudo o que é preciso que uma criança aprenda. Você provavelmente já viu em algum lugar alguém comentando: era isso que a escola deveria estar ensinando. Você já viu, não já? Então, isso tudo é a expectativa que se cria de que a escola é quem ensina tudo o que a criança precisa aprender. E essa expectativa vai, em grande parte, para cima do professor. E às vezes ele aceita essa atribuição e começa a tentar dar conta de tudo aquilo que as pessoas estão esperando dele. O resultado é que ele consegue fazer muitas coisas. Ele faz projetos, ele organiza festas, ele ensaia, ele ajuda até às vezes a escovar os dentes das crianças. Mas ele não consegue dar aula. E aí nós temos aquele outro problema que comentamos antes. Se o professor não tem uma boa formação, reconhece lacunas em sua formação, em que momento ele vai conseguir estudar profundamente tudo aquilo que ele precisa? Sim, eu conheço professores que, mesmo com toda essa demanda, têm dedicado tempo aos seus estudos. Nós temos alunos aqui que são professores e eu percebo o quanto, no meio de tudo isso, eles buscam trabalhar a sua autoformação, buscam desenvolver as leituras que nós colocamos aqui. Então, existem sim pessoas que estão empenhadas, apesar das circunstâncias. Mas você há de concordar que isso tudo torna o trabalho de autoformação muito mais difícil. Inclusive, se você olhar nessa imagem que mostra daquela pesquisa do Instituto ProLivro, as razões que as pessoas apresentam para não terem lido mais, 47% em 2019 disseram que foi por falta de tempo. Talvez alguém diga: mas não falta tanto tempo assim, as pessoas têm tempo para ficar nas redes sociais, as pessoas têm tempo para ficar no WhatsApp. A questão é que o tempo aqui inclui você estar com a mente disposta para conseguir ler. É difícil, de fato, num mundo tão cansativo e com tantas informações, a pessoa se sentir bem o suficiente para pegar um livro e ter um momento agradável de leitura. Não estou justificando, estou dizendo que nós precisamos entender as demandas do nosso tempo. Mas vamos considerar mais uma vez aquele exercício. Imagina que a partir de amanhã, além de todos os professores com boa formação, nós tivéssemos mais um passe de mágica acontecendo e toda essa questão de excessos na educação fosse resolvida. Imagine que as escolas não precisassem mais fazer tantas festas para angariar recursos ou para mostrar o trabalho para as famílias. Imagine que toda escola tivesse uma equipe de trabalho multidisciplinar para trabalhar com as crianças que têm necessidades especiais com relação à aprendizagem. Imagine que cada professor tivesse o seu assistente para conseguir dividir as tarefas de avaliação, planejamento, correção de atividades. Enfim, o professor teria tempo e poderia ensinar. Isso resolveria os problemas da qualidade de educação no Brasil? Sinceramente, mais uma vez, isso resolveria uma grande parte dos problemas, mas não todos. E como nós podemos saber disso? Porque existem escolas em que realmente o professor tem tempo para ensinar. As coisas acontecem num ambiente mais tranquilo, num ritmo mais leve. Isso é um pouco raro, tá, gente? Mas existem. E ainda assim, você vai ver esses professores dizendo que percebem problemas na qualidade da educação, naquilo que eles de fato conseguem trabalhar com os seus alunos. O que nos leva à terceira razão pela qual eu entendo que nós temos problemas na qualidade da educação hoje no Brasil. Sim, a questão de recursos financeiros. É inevitável pensar nisso, porque embora a questão de ser um bom professor te permita ensinar
mesmo com poucos recursos? A grande verdade é que, sim, bons recursos pedagógicos podem ajudar bastante e, principalmente, nós temos a questão do salário dos professores. Por mais que um professor tenha uma boa capacitação e ele tenha tempo em sala de aula para trabalhar, muitas vezes ele precisa dividir a sua atenção entre outros trabalhos para garantir um complemento à sua renda familiar. Porque a verdade é que todos precisam de um bom sustento para viver bem. E a outra grande verdade é que, por mais bem intencionadas que sejam, nem sempre as escolas conseguem pagar bem os seus professores. E é claro que uma escola que tem condições de oferecer um bom pagamento vai garantir um ambiente melhor para que os seus professores desenvolvam suas atividades. Isso não quer dizer que professores que recebem um salário mais baixo são pessoas menos dedicadas, menos capacitadas. Só quer dizer que eles precisam dividir o seu tempo entre diversas outras atividades e preocupações para garantir o sustento da sua família. Mas nós podemos fazer novamente aquele exercício. Imagine que amanhã, quando nós acordarmos, esses 3 problemas terão sido resolvidos. Todos os professores terão uma excelente formação, tanto a sua autoformação quanto a formação para ensinar. As questões de tempo já terão sido resolvidas e o professor vai conseguir trabalhar em sala de aula. E, finalmente, todos os professores terão um excelente salário que garanta que eles consigam se dedicar somente àquela função. Isso resolveria os problemas da educação no Brasil? Talvez agora você se sinta tentado a dizer, eu acho que agora sim. Eu acho que se essas 3 questões fossem resolvidas, a educação no nosso país seria excelente. Mas eu quero convidar vocês a pensar um pouquinho além em tudo isso. Porque existe um fator, um problema que permanece, mesmo quando nós tratamos esses outros 3. Se você é professor, você sabe muito bem disso. Porque existem professores que têm uma boa formação, recebem um bom salário, têm tempo para trabalhar em sala de aula e ainda assim eles dizem, eu entro na sala e eu não consigo dar aulas. Por que isso acontece? Porque nós temos um sério problema de indisciplina nas salas de aula hoje no Brasil. E aqui eu estou falando salas de aula, mas você pode verificar isso em qualquer ambiente onde exista uma criança e um adolescente. Vocês não imaginam quantos professores se sentem frustrados por não conseguir conduzir uma aula em um ambiente com diversas crianças ou com diversos adolescentes. E hoje isso acontece tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. Nós temos uma grande quantidade de crianças que não conseguem lidar com a situação de sentar-se em uma cadeira, prestar atenção em algo que o professor está dizendo. Porque há muito tempo a nossa sociedade vem sendo conduzida pelo pensamento de oferecer liberdade às crianças. Nós temos há décadas trabalhado com uma cultura que abriu mão do senso de respeito, do senso de autoridade. Nós saímos de décadas passadas, onde as crianças chegavam a ser maltratadas, nós fomos para o outro extremo, onde a criança é deixada à mercê da sua vontade, onde a criança está o tempo todo querendo saber, querendo falar, querendo dizer e não consegue ouvir, não consegue aprender. E você vai perceber que as crianças agem assim com os professores porque é assim que elas agem com os próprios pais. Não existe qualquer noção de que o pai, a mãe, a avó é alguém com quem ela deve se reportar de forma respeitosa. Ela pode falar como se fosse qualquer um. E os pais aceitam isso. É assim que nós fomos formando uma geração de crianças que não são ensináveis. Uma geração de crianças e adolescentes que não conseguem aprender com ninguém. Para agravar o problema, nós temos a situação de crianças que não sabem se esforçar para nada. Crianças que estão acostumadas a ter alguém que faz tudo por elas.
Elas têm alguém que limpe a casa, que lave a louça, que limpe o banheiro, que arrume até a cama delas. Algumas crianças têm alguém que vai lá e ajuda a escovar os dentes. Crianças de 11, 12 anos, que ainda alguém vai lá e faz o leite com o achocolatado. E ela não precisa fazer nem isso. Então, como é que ela vai chegar lá na hora da lição e se esforçar para aprender alguma coisa? Até porque, às vezes, os próprios pais, quando veem que a criança está labutando ali com uma lição, com um exercício, vão lá na escola e vão dizer: mas isso está muito difícil. Nós temos crianças, famílias e até educadores que foram iludidos e seduzidos pela ideia do aprender brincando. Todo aprendizado tem que ser lúdico, tudo tem que ser divertido. A criança não pode sentir que isso é ruim, porque ela vai fazer associações ruins. E aí, ao invés de nós ajudarmos a criança a perceber que tudo na vida que é bom vai dar trabalho, sim, mas no final vale a pena, nós vamos para o lado oposto e nós dizemos: não, não quero que você pense que é ruim estudar. Não quero que você pense que dá trabalho ler um livro. Eu quero que você faça tudo de forma leve, de forma suave, sem nem perceber que isso é difícil. E aí, como é que o professor vai trabalhar para ensinar uma criança que pensa que nada pode dar trabalho, que pensa que as coisas difíceis são ruins e que tudo ao redor dela tem que acontecer de forma lúdica, leve e alegre, o tempo todo? Talvez quando você ouve falando assim, você pensa: nossa, mas que horror deve ser essa professora, como ela deve ser uma pessoa chata e exigente. Gente, não é assim que a coisa funciona. Não existe esse ou você é exigente e chato, ou você é legal e faz tudo da forma lúdica. Eu sempre fui uma professora que gostou de trazer coisas interessantes, de despertar na criança o gosto pelo aprendizado, pela leitura, por adquirir conhecimento. Eu sempre gostei de fazer brincadeiras, eu sempre gostei de fazer coisas legais. Mas isso não é oposto a você ser um professor que mostra para as crianças que o exercício dá trabalho, que a leitura é trabalhosa, que o estudo é trabalhoso, que ninguém vai aprender a escrever bem, fazer uma letra bonita ou desenvolver qualquer habilidade na vida sem se esforçar para isso. Que o estudo acontece da mesma forma como acontece o treinamento para você ser uma bailarina, um pianista, um jogador de basquete. Nem sempre as coisas vão ser leves, lúdicas e divertidas. Vai dar trabalho, sim. Às vezes vai dar até umas dorzinhas ali nos dedos, se você já fez piano ou já tocou algum instrumento musical. Então, nós temos todos esses problemas que dizem respeito à questão moral da nossa sociedade. Então, imagine o professor tendo que lidar com tudo isso. A ausência completa de respeito à figura do professor, todas essas questões disciplinares, indisciplinares, na verdade, envolvidas, e mais todos aqueles que nós conversamos antes. Mas nós dissemos que há esperança, que mudanças são essas que estão acontecendo na educação brasileira e que podem te ajudar a tomar decisões quanto ao futuro próximo, envolvendo a educação dos seus filhos ou o seu próprio trabalho educacional. Então vamos lá, de forma bem sucinta. A primeira mudança que tem acontecido é um despertar das famílias com relação à necessidade de acompanhamento da educação dos seus filhos. Olha que coisa interessante. Quando nós falamos da avaliação do PISA, eles também têm ali um tipo de questionário e outras questões que eles avaliam. E no tópico envolvimento dos pais na aprendizagem, algo que nós vimos é que, de forma geral, entre 2018 e 2022, o intervalo entre essa última edição e a penúltima, o envolvimento da família na escola diminuiu substancialmente. Mas não foi o caso no Brasil. Em 2022, 20% dos alunos no Brasil estavam em escolas cujo diretor relatou que pelo menos metade das famílias discutiu o progresso dos seus filhos com o professor por iniciativa própria.
e 41% por iniciativa do professor. Isso quer dizer que no Brasil, algo que vem acontecendo é o olhar das famílias para o seu papel de envolvimento e às vezes até de protagonismo na educação dos filhos. Eu sempre falo aqui que às vezes os pais dizem que estão se envolvendo na educação dos filhos e eu convido eles para caminharem na jornada de chegar ao ponto em que ele diz: eu estou à frente na educação dos meus filhos, mesmo que eles estejam na escola. Eu acompanho, eu tenho um projeto, eu tenho objetivos específicos para a formação deles e alguns deles estão sendo desenvolvidos por professores que conhecem desse assunto. Outros eu mesmo estou trabalhando. Então esse despertar da família começou há cerca de 10 ou 15 anos atrás, de forma mais intensa, né? Claro que sempre existiram famílias envolvidas na educação dos seus filhos, mas com o acesso à informação mais facilitado, muitas pessoas passaram a pensar e perceber: poxa, então eu posso fazer isso? Ah, então é possível eu me envolver? Ah, eu preciso saber mais sobre esse assunto. Com isso, nós temos uma segunda mudança acontecendo mais tardiamente. Esse aumento do envolvimento das famílias cresceu muito durante a pandemia. Aqui no Brasil, muitas famílias, ao observar como acontecia, ou o nível caótico em que estava a interação ali de alunos e professores, se deu conta de que precisava fazer alguma coisa. E começa a, ou por conta própria, trabalhar certas questões, ou ser um pouco mais exigente no papel ali do que a escola precisava estar fazendo. E aqui eu não estou falando de colocar mais peso em cima da escola, mas chamar a escola para o que é real na função dela. Ok, a escola está inventando tanta moda, mas isso aqui, que é o mais elementar, o que nós estamos fazendo? E aí, as escolas começam a tentar se adequar a isso. Então, nós já temos hoje muitas escolas tentando se aproximar de certas abordagens que os pais consideram importante, certas filosofias educacionais. 8 anos atrás, quando nós começamos um trabalho aqui de formação leitora, eu precisei pesquisar em muitos materiais fora do país, porque aqui pouco se falava. Somente o Instituto Alfa e Beto falava sobre isso no Brasil. Hoje você ouve muita gente falando sobre fluência leitora, querendo saber em que nível a criança está, como eu faço para desenvolver a fluência. E aí você tem escolas começando a despertar para isso. Ah, então eu preciso saber o que é fluência leitora, como eu posso trabalhar, enfim. Hoje muitas escolas já falam sobre trabalho com valores, trabalho com virtudes, inclusive. Mais uma vez, 10 anos atrás, quando nós começamos a pesquisar sobre virtudes, pouco se falava aqui no Brasil, exceto nos círculos mais filosóficos, assim, ou religiosos. Hoje, várias escolas já falam sobre ensinar com virtudes, já tem projetos de virtudes. Então, isso é muito interessante porque a escola vai tentando, ao menos, se adequar àquilo que as famílias veem como importante. E aí nós temos uma terceira mudança, que é o fato de famílias já assumindo esse protagonismo que eu mencionei quanto à educação dos próprios filhos. Saindo ali do papel inicial de eu me envolvo com a escola para o papel de eu assumo a frente no trabalho educacional dos meus filhos e eu trago a escola para complementar aquilo que eu não tenho tempo ou condições de fazer no momento. A questão é que, e aqui eu vou dizer para vocês o que eu levei tanto tempo para perceber. Em 2016, eu comecei um trabalho com pais de alunos meus, porque eles pediram. Eu fazia um trabalho com as crianças relacionado à autonomia nos estudos, como a criança pode aprender a estudar sozinha para não ficar dependente o resto da vida de alguém ali dando aula. Vamos aprender lendo, se organizando nos estudos. E algumas mães vieram me pedir: você não pode ensinar isso para nós, para que a gente trabalhe também com as outras crianças? E foi assim que começou a ensinar a estudar. Dali nós passamos para um programa de curso virtual e na época o meu pensamento era: se os pais dominarem essas ferramentas, os problemas estão resolvidos, porque eles vão trabalhar com a criança, independente do que a escola esteja fazendo, e eles vão seguir
com os seus filhos. O que eu não percebia na época era aquilo que eu já mencionei para vocês aqui no meio da nossa conversa, que desenvolver essas habilidades leva tempo e que não é tão simples assim. Então, é claro que hoje nós temos alunos aqui, o Ensinar a Estudar se tornou a academia Educar com Sapiência, em que nós trabalhamos a formação completa, né? Para formação leitora, ensinar a criança a estudar, questões de caráter, enfim. Inclusive planejamento de ensino, tudo relacionado à vida de quem educa. E nós temos alunos que vêm para a academia, começam fazendo alguns cursos e vão se aprofundando e colocando aquilo em prática, enfim. Mas muitas pessoas acabam chegando à conclusão assim, Kátia, eu estou estudando tudo isso e tem sido maravilhoso, eu tenho aprendido bastante, mas a educação dos meus filhos está acontecendo e não vai dar tempo de eu aprender tudo o que eu preciso a ponto de ser capaz de já trabalhar com eles. Então, se antes eu pensava, mas é só os pais estudarem e se prepararem, com o tempo eu fui percebendo que a vida dos pais ela é cheia de outras demandas. As famílias precisam cuidar de alimentação, de questões de saúde, de sustento da casa. E no meio disso tudo, você ir atrás de uma formação que requer tanto empenho para você desenvolver todas essas habilidades, foi se tornando um desafio muito grande para algumas pessoas. Vejam, algo que eu explico sempre aqui para deixar clara essa atitude dos pais com relação à educação das crianças é a divisão entre educação informal, não formal e formal. A educação informal é aquela que acontece naturalmente. Quando a mãe ensina a filha a lavar um prato, quando o avô chama e ensina como se conserta um relógio, quando o pai vai ensinar para a criança, olha, aqui está escrita tal palavra, naturalmente, no dia a dia. Isso acontece porque nós somos pessoas que educam, né? O ser humano, ele é educador por natureza. A criança, ela nasce necessitando aprender e desenvolver e os adultos vão ensinando. Então tem a educação não formal. Ela já é uma educação sistematizada, ou seja, eu já tenho objetivos específicos do que eu quero que a criança aprenda em alguma área específica. Isso acontece às vezes na igreja, por exemplo. Eu quero trabalhar com as crianças a questão de atitudes, ou eu quero trabalhar com as crianças as bases da vida cristã, enfim. Então você tem ali um planejamento, você tem uma organização do currículo, mas ainda não é aquele conteúdo considerado o conteúdo fundamental da formação acadêmica de uma pessoa. Isso vai entrar na educação formal. A educação formal vai focar no desenvolvimento das habilidades de leitura, de escrita, de matemática, de ciências, história, geografia, enfim. Tudo aquilo que faz parte de um currículo normal de formação escolar. Então, o que acontece? Algumas famílias que decidiram assumir a educação formal da criança por meio da educação domiciliar, com o passar do tempo, alguns anos, começaram a se dar conta de que isso tudo não era tão fácil assim. Alguns movimentos espalharam algumas ideias assim, é só você começar e vai dar tudo certo, Deus ajuda, qualquer coisa que você fizer é melhor do que o que a escola faz. Essas ideias fizeram com que alguns pais pensassem que realmente é muito fácil. É só você pegar um livro e o professor não faz nada mesmo, eu vou fazer algo aqui em casa. E passam alguns anos, às vezes, até que os pais percebam que não é tão simples, especialmente a partir ali no terceiro, quarto ano, que é quando o conteúdo vai aumentando e você já precisa ter certas habilidades. Quando a criança é pequenininha, você precisa dominar como é que eu alfabetizo a criança, como é que eu trabalho coordenação motora grossa, motora fina, lateralidade, questões ali mais simples da educação infantil. Conforme o tempo vai passando, essa demanda vai crescendo muito. E aí você já tem que ser uma pessoa que escreve bem. Você não tem como corrigir os erros ortográficos da criança se você ainda tem erros ortográficos. E assim por diante.
sem contar na demanda de tempo. Alguns pais se deram conta, eles até têm uma capacidade muito grande de ensino, alguns até já são professores, mas percebem que, assim, é uma profissão você dar aula para o próprio filho, é como você assumir a profissão de professor. E por mais que algumas pessoas tentem dizer, mas em casa é tudo diferente, a coisa acontece de um jeito leve, com o tempo a pessoa vai se dando conta de que precisa de organização, de planejamento, de currículo, de avaliação. Não dá para deixar a coisa solta assim. Então, o que tem acontecido, mesmo no caso de famílias after schoolers, como nós chamamos, que são aqueles que a criança vai para a escola e depois a família trabalha no contraturno, as questões que considera importantes e que a escola não está dando conta de trabalhar. A questão é que as famílias foram percebendo que precisavam de ajuda. Essa é uma mudança que eu comecei a ver de forma mais intensa bem recentemente. E eu comecei a perceber os futuros aqui de algumas questões da área da educação a partir disso. Muitas pessoas têm buscado orientação, consultoria ou formação mais específica para como é que eu organizo a educação do meu filho. Antigamente, esperava-se que as pessoas já soubessem, né? Você tem que saber. Ser mãe é uma coisa que você sabe. Ser pai é uma coisa que é natural. E o que nós dizemos aqui é que nada na vida a gente aprende assim por osmose, né? Você estuda, você lê, você observa, você analisa, você põe em prática, verifica os resultados e às vezes você procura por pessoas que já fazem aquilo e que têm como te orientar num caminho específico. E muitas pessoas têm percebido isso, especialmente quanto à educação formal da criança. Você pode assumir a educação não formal de modo intencional, como nós falamos aqui. A educação intencional é aquela que você não fica esperando que a criança um dia vá aprender. Você desenvolve objetivos e o que você quer que a criança desenvolva na parte de coração, que envolve a fé, a formação da identidade, das emoções, na parte do caráter, fortaleza, prudência, gratidão, o serviço ao outro, enfim. Na parte de cognitivo, habilidades, atenção, concentração, memória, planejamento, organização do pensamento. Na parte da comunicação, leitura, escrita, oralidade, interpretação. Na parte do conhecimento, tudo que tem a ver com absorver informações do modo como a vida funciona, a história, as ciências, a arte e, finalmente, o cuidado de si, que é a parte física e de saúde da criança. Então, nessas 6 áreas, eu sempre oriento que a família desenvolva o seu projeto, independente da criança frequentar a escola ou não. Na parte formal, que envolve todo o conhecimento de gramática, matemática, enfim, aqui certamente você já precisa de um currículo, algo mais sistemático e organizado. Então, a última etapa do que nós conversamos é como as mudanças que têm acontecido podem me ajudar a tomar decisões um pouco mais sólidas quanto ao próximo ano ou próximos anos da educação dos meus filhos. A primeira questão é: você pode tomar proveito desse movimento que tem acontecido de despertar para a qualidade da educação e, consequentemente, oferta de materiais e de recursos. Isso tudo pode hoje te oferecer mais do que o que a gente tinha 10 anos atrás aqui no Brasil. Você tem bons livros hoje, boa literatura para as crianças, inclusive, materiais como guias de leitura, que nós, inclusive, temos aqui, bons materiais de matemática para você acompanhar com a criança aquilo que ela precisa aprender e, às vezes, a escola está só passando por cima. Além, é claro, de outros recursos. Uma segunda questão que você pode considerar é o oposto à primeira. É você não se deixar levar pelo excesso de oferta de ideias, de perfis de influenciadores e de, enfim, né, tudo que está sendo oferecido por aí, mas considerar qual é a realidade da sua família, quais são os objetivos específicos que você tem quanto aos seus filhos
Isso é essencial para que você escolha bem quais recursos são adequados a você. Isso vai te fazer evitar gastar dinheiro, gastar tempo, gastar energia e até mesmo as suas emoções em recursos que não têm relação com a sua realidade hoje. Uma terceira questão é que você pode buscar por escolas que estejam mais alinhadas com aquilo que é a boa educação. Escolas que estão mais preocupadas com formação dos professores do que com aparências, né, de muita coisa. Infelizmente, a família às vezes busca por aparência, então a escola oferece aparência, mas se as famílias começam a buscar por boa formação dos professores, as escolas vão precisar investir mais nisso. Então você pode já começar a procurar escolas que valorizam e que oferecem, por vezes, às vezes a escola não tem condições de contratar um corpo docente bem capacitado, mas tem como oferecer uma boa formação continuada para esses professores. No caso de escolas públicas, que nem sempre você tem a opção de escolha, existe uma quarta solução, que serve tanto para quem tem a criança em escola pública quanto em escola particular, que é você contar com a ajuda de tutores ou professores particulares. O tutor, de forma geral, ele é uma pessoa que faz mais do que dar aulas particulares. Ele conhece a formação do aprendizado, ele sabe identificar o que está atrapalhando o desenvolvimento da criança ou como elaborar uma estratégia mais específica para aquela criança em especial e questões assim, né? Ele trabalha de forma um pouco mais ampla do que só dando reforço da matéria que a criança não aprendeu. E, finalmente, você pode desenvolver o seu próprio projeto educacional, caso você seja pai e mãe, para ajudar a criança a trabalhar os aspectos que ela precisa, independente da escola. Mesmo que a escola não esteja trabalhando isso ou aquilo, você já tem o seu projeto naquelas 6 áreas que eu mencionei, que eu quero que meu filho aprenda na área do coração, do caráter, da cognição, da comunicação, do conhecimento e do cuidado de si, para que ela seja capaz de crescer e desenvolver-se, enquanto você garante que todas essas áreas estão sendo atendidas. Então, caso você esteja procurando uma orientação mais específica nesse momento, nós podemos te ajudar de 2 formas. Se você é pai, mãe, avô, avó, que está preocupado com essa formação da criança de modo mais integral, e olha, eu quero desenvolver um projeto de educação intencional e eu gostaria de um passo a passo, uma ajuda mais específica nisso, nós temos um programa chamado Filhos Fortes em um Mundo Sem Deus. Esse programa ele foi feito exatamente para ajudar no passo a passo, em aulas bem curtinhas, para você trabalhar 11 áreas em que você pode fortalecer a vida da criança e, no final, você desenvolver o seu projeto de educação intencional, pelo menos um projeto mais elementar. Caso você seja professor ou seja um pai e mãe que está direcionado para a educação formal da criança, nós temos a Academia do Educar com Sapiência, onde nós estamos focando na formação de pessoas que já trabalham na área da educação e querem desenvolver as habilidades e a visão mais específica que nós temos falado aqui, de trabalhar o caráter, a formação leitora, o autodidatismo da criança, trabalhar planejamento educacional, enfim, aquelas áreas que você sente falta, talvez, na sua formação específica para atuar como um tutor ou como um professor mesmo de alunos. Essas são as 2 maiores, nós temos outros recursos aqui, temos minicursos, temos material do programa Valores e Virtudes, mas essas 2 são as que eu recomendo caso você esteja em busca de uma orientação mais específica. Claro, você pode também entrar em contato e conversar com a gente, falar sobre a sua situação e nós podemos direcionar aquilo que nós temos aqui que pode te ajudar nesse momento. Mas, acima de tudo, o que eu quero dizer para encerrar essa nossa reflexão aqui é que, embora muitas mudanças aconteçam, nós temos um Deus que não muda.
E Ele está sempre cuidando daqueles que são seus, daqueles que têm disposto o seu coração para viver para Ele, para buscar a vontade dEle. E como eu sempre digo aqui, a história das crianças está nas melhores mãos, que é as mãos do nosso Deus. E com certeza Ele abençoa aqueles que têm buscado. Eu quero oferecer uma educação para os meus filhos que seja a melhor educação possível para mim hoje. Deus vai abençoar tudo isso de forma grandiosa, porque Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, lembre-se disso, mantenha o seu coração firme na esperança e na certeza de que nós estamos caminhando, aprendendo, descobrindo. Mudanças acontecem, os tempos vêm e vão, mas Ele sempre estará ali para nos ensinar o caminho e nos ajudar a cumprir a nossa missão de educar as crianças para a glória dele. E que vocês continuem firmes nesse caminho. Nos vemos em breve em mais vídeos por aqui. Até mais!